uma visão geral do sistema. Tá? Quando acessamos o sistema, nós caímos em uma página de autenticação que vai solicitar o usuário e uma senha. E é importante você ter uma senha válida. Caso contrário, o sistema vai identificar que ou o usuário ou a senha está incorreto. Então, informando aqui a senha de forma correta, o sistema permite o acesso a ele. Tá? Então, é autorizado o acesso ao sistema. Então, vou informar aqui, né, nessa apresentação, para a gente tentar ser bem breve, vou apresentar o que é fundamental para o funcionamento do sistema. Então, a gente tem aqui, primeiramente, o cadastro dos produtos que serão lançados. Tá? Então, quando nós fazemos a instalação do sistema, nós já cadastramos esses produtos para o cliente. E aí a gente ensina também a criar novos produtos, a gente ensina também a alterar produtos, pesquisar por um produto e alterar somente o preço caso a gente queira. Então, digamos que esse refrigerante de 600 ml ele está de R$ 7,99, eu posso mudar ele aqui para R$ 8,99, como exemplo. Faço essa alteração e dou Enter e a alteração já reflete no sistema. E aqui vale notar que essa alteração ela é limitada apenas a alguns usuários. Então, o sistema possui algumas permissões que são atribuídas a grupos de usuários. Então, naturalmente, o garçom não teria acesso a modificar o preço, né? Essa funcionalidade estaria disponível apenas para as pessoas que possuem funções gerenciais. Tá bom? Então, esse aqui é o cadastro de produtos. Tendo esses produtos cadastrados, a gente consegue já realizar as vendas. E aí, antes de iniciar as vendas, é importante que a gente tenha um caixa aberto. Se eu não tiver um caixa aberto e tentar fazer uma venda, o sistema irá me redirecionar para a abertura de caixa, tá bom? Então, acesso disponível apenas após a abertura do caixa. Isso aqui é parametrizável, a gente consegue alterar esse comportamento, mas em geral, esse é o comportamento que os estabelecimentos preferem. Então, a gente tem aqui dois campos que precisam ser preenchidos. Na realidade, eles são opcionais. Tá? Então, o primeiro é o fundo de caixa. Esse fundo de caixa é um valor que o proprietário adiciona ao caixa, né? O proprietário ou operador de caixa, ele adiciona ao caixa para fundo, aliás, para troco, né? É o que a gente chama de fundo de caixa. Tá? Então é importante informar esse valor aqui, caso você precise fazer uma conferência do que o sistema está informando e do que tem de fato no caixa. Porque se eu colocar dinheiro no caixa e não registrar, no final do expediente vai sobrar dinheiro. E da mesma forma, se eu informar aqui no sistema, mas não colocar dinheiro no caixa, vai faltar no final do expediente, né? O sistema vai dizer que tem mais do que o que de fato tem. Então é importante seguir rigorosamente a forma de trabalho, caso você necessite fazer essa conferência. Tá? Então vou colocar aqui como exemplo R$ 200 de fundo de caixa. Esse segundo campo evento também é outro campo opcional, que servirá para relatórios futuros, para que quando você estiver olhando o seu histórico de vendas, entenda porque um determinado dia teve um número anormal de vendas, né? Um número muito superior aos outros dias, né? Então digamos que aqui tenha sido o Dia das Mães, né? Você pode colocar aqui Dia das Mães, e aí isso vai ficar registrado no sistema, e aí no futuro, quando você estiver puxando seus relatórios, você vai ver essa informação e entender por que naquele dia teve uma venda tão acentuada, tá bom? É opcional, geralmente você não vai informar esse dado. A gente clica em abrir caixa, e aí como eu vim lá da abertura de pedidos, no momento em que eu abro o caixa, ele já vai me direcionar lá para a tela de pedidos, tá bom? Então vou voltar aqui para o início do sistema só para você entender. Aqui eu tenho o caixa, tá? O caixa aqui acabou de ser aberto, não tem nada de vendas, tem R$ 200 que nós informamos como fundo de caixa. E nós temos aqui as vendas. O sistema ele é dividido em 3 tipos de venda. A gente tem aqui venda mesa, venda balcão e venda delivery. A venda mesa, ela vai aplicar nas vendas uma taxa de serviço caso o estabelecimento trabalhe com taxa de serviço. Então, se eu ver aqui em administrativo, parâmetros do sistema, a gente tem aqui esse parâmetro que diz qual é a taxa de serviço praticada pelo estabelecimento. Então, se eu não quiser trabalhar com taxa de serviço, a gente coloca o valor 0, ou se tiver uma taxa de serviço, a gente bota aqui o valor dessa taxa e aí o sistema vai incluí-la
automaticamente em todas as vendas que forem lançadas no modo mesa, né, no tipo de venda mesa. Tá, então na abertura do atendimento, na abertura do pedido, a gente precisa informar aqui qual é o usuário que está abrindo, tá? Então isso é importante para que a gente saiba quem é o garçom que está atendendo naquela mesa. E é importante também para que o sistema consiga distribuir corretamente as comissões para os garçons à medida que eles vão atendendo, tá? Aqui eu tenho um número, nenhuma mesa aberta, tá? Posso informar aqui um número. E aí existem duas formas de apresentação das mesas aqui pelo sistema, né? São duas formas que podem ser parametrizadas. Atualmente, o sistema está parametrizado para não indicar quantidade de mesas, né? Então, quantidade ilimitada de mesas. Eu posso abrir quantas mesas eu precisar. E nesse modo, inclusive, a gente consegue abrir mesa com texto, certo? Então, se eu colocar um texto aqui qualquer, ele vai aceitar também. Uma outra forma de trabalho, vou aqui correndo nos parâmetros do sistema e alterar esse campo aqui, ó. Número de mesas, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 40 mesas. Digamos que meu estabelecimento trabalhe com até 40 mesas. E aí eu poderia deixar essa configuração feita e aqui todas as mesas já estariam disponíveis aqui, tá? Então, vou voltar, vou deixar como estava antes. Tá? Em vez de 40, vou deixar vazio aqui para que ele mostre apenas as mesas que forem abertas, tá bom? Então, naquele outro modo, as mesas estavam fechadas, mas elas ainda assim eram exibidas aqui por conta dessa parametrização. Então vamos lá, vou abrir aqui uma mesa, mesa 1. Posso dar Enter ou posso clicar aqui em abrir, tá bom? É um funcionamento normal de navegador, e aí caso o operador tenha familiaridade com o navegador de computador, né? É o Firefox, Internet Explorer ou Chrome, o funcionamento é o mesmo, tá? Até porque eu estou executando esse programa aqui no Firefox, tá bom? Então vamos lá, mesa 1, dei Enter, ele veio direto para a tela de adição de produtos, tá? E aí nessa tela de adição de produtos a gente vai indicar aqui quais são os produtos que vão compor aquele pedido. Então eu vou colocar aqui uma coca de 600 e vou colocar aqui uma calabresa acebolada. Aqui o sistema permite que a gente busque os produtos tanto por nome, certo? Então quando eu digito parte do nome, ele vai direto naquele produto, né? Mostra apenas aqueles produtos que tem essa parte do nome, ou eu posso ir direto no código também, né? Quando eu coloco o código, ele mostra todos os códigos que tem esse padrão, mas eu consigo colocar somente o código 1001, por exemplo, e o sistema entende que eu estou querendo colocar uma calabresa acebolada, certo? Então da mesma forma eu consigo buscar por nome, selecionar e dizer qual que eu quero, tá? Pressionando o Enter. E aí se eu tiver colocado itens a mais ou incorretos, a gente consegue selecionar e excluir esses itens. Não quero eles, eu quero apenas esses. Tudo bem. Então, o que a gente tem? A gente pode aqui clicar no nome do produto, alterar a quantidade ou ainda adicionar uma observação, tá bom? Aí eu vou colocar aqui uma observação qualquer, tá bom? Adicionar farofa, por exemplo, tá? Aí vai de acordo com as regras que cada estabelecimento estabelece. Então, quando eu faço isso, o sistema guarda essa informação aqui na calabresa cebolada e aí, posteriormente, né, quando essa informação for utilizada pela cozinha, ela terá acesso a esse dado, tá bom? Então, o sistema ele poderia estar configurado para imprimir em uma impressora que estaria vinculada a um setor. Então, digamos que essa calabresa pertence à cozinha, eu poderia vincular a cozinha a uma impressora. E aí, quando eu confirmasse, essa impressão sairia lá na cozinha. Mas o sistema ele possui um outro formato de exibição de itens para a cozinha que é bastante interessante. Vou confirmar aqui. E aí, após a confirmação, eu vou apresentar aqui um recurso que é chamado de itens pendentes. Eu vou abrir aqui uma nova aba para sinalizar que essa tela ela seria aberta, na realidade, em uma TV que estivesse instalada lá na cozinha. Então, vou clicar aqui em cozinha.
Essa TV, estando instalada lá na cozinha, ela pode abrir nessa tela e aí ficar visualizando os dados que vão sendo solicitados, tá bom? Então, até o momento, nós temos apenas uma mesa, e essa mesa, o único item que ela pediu para a cozinha, né, que cai para a cozinha, foi essa calabresa cebolada, e aí existe aqui também uma observação, tá? Então, é uma unidade de calabresa cebolada, e aí a observação, adicionar farofa, tá? Então, eu vou voltar para cá, e aí eu vou abrir, né, vou manter essa mesa aqui aberta, e vou abrir um segundo pedido, tá? Eu posso colocar a mesa 2, mas poderia também estar colocando uma outra mesa qualquer. É a mesa 6 que chegou. Vou clicar aqui em abrir e aí ele vem diretamente para a tela de adicionar novos produtos, né? Então vou colocar aqui carne acebolada, vou colocar aqui uma Skol e uma água sem gás. Então nós temos aqui esses 3 itens. E aí desses 3 itens, a carne acebolada ela é da cozinha, tá? Então observe o que vai acontecer após a confirmação. Confirmei, e aí lá na cozinha essa tela ela é atualizada a cada 30 segundos, e assim esse tempo a gente consegue parametrizar também, tá? A gente consegue vir aqui nos parâmetros do sistema e dizer que ele vai, em vez de atualizar em 30 segundos, a gente pode colocar ele para atualizar em menos ou mais tempo. E aí esse dado ele vai variar de acordo com as especificações de cada computador, né, e também da televisão, né? É feito uma avaliação no estabelecimento para a gente decidir qual o valor que seria adequado para cada situação, tá? Então a gente tem aqui esses 2 pedidos, né, 2 mesas, mesa 1 e a mesa 6. E aí na mesa 1 pediu primeiro, então ela vai aparecer aqui no topo. A mesa 6 pediu depois, vai aparecer em seguida. Carne acebolada. E aí depois aí a gente mudou ali o tempo, né? Ele vai atualizar aqui agora de 10 em 10 segundos, tá? Certo, depois da produção da calabresa cebolada, alguém lá na cozinha poderia ter um mouse ou o controle da TV e vir aqui clicar em servido. E aí, ao clicar em servido, o item sai dessa tela, né? Então essa tela aqui ela é uma tela infinita, né, que pode receber infinitos pedidos. Só que, à medida que eles forem sendo servidos, o operador lá na cozinha vai clicando em servido para que ele saia daqui e não confunda a cozinha. Mas, digamos que esse item que eu servi, que eu marquei como servido, eu marquei de forma equivocada, escolhi um item errado. Ainda assim, a gente consegue lá no pedido reverter essa situação. Aqui nessa coluna da direita de observações, a gente tem essa ampulheta e esse cheque. Essas 2 informações são referentes a indicar que o item não foi servido ou se ele já foi servido. Aqui a calabresa cebolada foi o item que nós marcamos como servido. Então eu posso marcar ela aqui e escolher a opção marcar como não servido e executar, e aí eu restauro a forma anterior, né? Agora tem uma ampulhetazinha aqui. Se a gente voltar lá para a tela da cozinha, quando zerar aqui e a página for atualizada, a calabresa cebolada volta a aparecer aqui porque a gente desfez essa ação, né? Então, essa ação é natural, clicar em servido para que ele suma daqui. Mas se houver um clique equivocado, é possível reverter fazendo esse procedimento que eu acabei de mostrar. Pois bem, então, após ter sido servido, e aí o cliente consumiu, ele tem a opção de adicionar mais produtos. Pode vir aqui adicionar mais produtos, tá bom? Vou pedir aqui uma água com gás. E aí eu vou confirmar. Então pronto, essa mesa 1 ela já tem esses 3 itens. E aí digamos que ele pediu a conta, né? O cliente pediu a conta, você pode vir aqui, clicar em cupom. E aí esse cupom vai sair na impressora, né? Mostrando aqui os dados do estabelecimento, os detalhes da venda e aí os itens que foram solicitados, né? Uma coca de 600, e aqui o valor dela, calabresa cebolada, água mineral com gás. E aí em seguida a gente tem aqui a aplicação da taxa de serviço sobre o total, né? 28,97, taxa de serviço deu 2,90, 10%. E aí o total é a soma desses 2 valores aqui. Então, é isso aqui que vai para a mesa do cliente, o cliente confere e aí efetua o pagamento.
quando ele vai efetuar o pagamento, o operador vem aqui em pagamento e aí indica a forma de pagamento. A gente pode fazer vários pagamentos ou somente um, tá bom? Então, digamos aqui que desses pagamentos aqui, R$20 foi feito no dinheiro e o restante foi no Pix. Então, a gente pode marcar aqui e aí fazer com que o restante tenha sido no Pix. Então, 20 no dinheiro e 11,87 no Pix. E a gente vem aqui em encerrar pedido. Quando nós encerramos o pedido, a mesa é liberada e aí a mesa pode ser reutilizada para novos pedidos. Agora eu vou lá no caixa e a gente vai ver o que aconteceu após o encerramento desse pedido. A gente vai ver que foi registrado aqui o valor total da venda, que foi R$ 31,87. E aqui embaixo a gente tem o detalhamento de cada forma de pagamento. Então, em dinheiro foi recebido R$20 e em Pix foi recebido R$ 11,87. Total em caixa é os R$200 que a gente adicionou no início como fundo de caixa, mais os R$20 que foram informados como pagamento da venda anterior. Tá? Então o sistema ele vai fazendo esse acompanhamento. Tá. Então vamos para essa outra venda aqui. E aí essa venda aqui também a gente consegue encerrar ela. Eu vou encerrar. Só que aqui nesse caso, em vez de dinheiro, eu vou colocar aqui débito, né? R$ 41,79 no débito. Adicionar e encerrar. Após encerrar, a gente vai notar que aqui o valor foi aumentado, né? Tanto aqui como aqui embaixo também apareceu aqui a opção de débito agora. Débito R$ 41,79. E assim por diante. Bom, aqui não tem mais nenhuma venda aberta. A gente poderia também ter vendas no balcão, né? Então se eu vier aqui abrir uma venda no balcão, essas vendas aqui elas têm a mesma aparência da mesa, só que o detalhe é que não vai ter cobrança da taxa de serviço, tá bom? Então vamos botar aqui calabresa cebolada, cerveja long neck, R$ 24,99, confirma. Se a gente entrar novamente no pedido, eu posso imprimir o cupom. Ele vai mostrar aqui que é uma venda balcão e aqui não tem a incidência de taxa de serviço. E aí eu vou para pagamento. Vou finalizar agora com crédito. R$ 24,99 no crédito. E aí vou encerrar. Então quando a gente encerra, vou voltar lá no caixa e a gente vai ver que os valores foram atualizados, né, para R$ 98,65. E agora apareceu aqui a opção de crédito, né, que foi uma nova forma de pagamento. E aí só para finalizar essa parte de vendas, a gente tem também a opção de delivery. E aqui na opção de delivery existe um detalhe. Esse detalhe, deixa eu só adicionar aqui. Esse detalhe, ele está condicionado a uma parametrização do sistema, que é essa daqui, ó. Essa opção aqui. Se essa opção tiver marcado, exigir cliente no delivery, o delivery vai se comportar da seguinte forma. Eu tenho aqui essa venda aqui, ela é do tipo delivery, né? Que a gente está na tela de delivery. E agora eu vou seguir para pagamento. O sistema não vai deixar, indicando que o cliente é obrigatório para delivery. E aí vai sugerir que para atendimento no local, utilize a opção balcão. Porque pode acontecer, né, do cliente ter solicitado para entrega, só que aí ele de repente aparece no estabelecimento dizendo que ele vai fazer a retirada. E aí essa venda aqui, ela pode ser modificada, né, convertida para balcão. E aí eu confirmo e agora sim eu consigo, mudei para balcão, ó. Agora o tipo dessa venda é balcão e agora eu consigo adicionar pagamento, tá? Vou colocar no dinheiro e vou encerrar. No entanto, a gente consegue também alterar aqui nos parâmetros para que o sistema não exija cliente no delivery. E aí quando a gente faz isso, torna possível que a gente faça vendas no delivery, faça venda no delivery,
e ele não exige cliente, tá? Agora eu vou voltar a parametrização para que ele continue exigindo o cliente. Exigir cliente, salvar, vendas, delivery, pagamento. Agora ele está exigindo o cliente. Então essa é a diferença quando a gente muda essa parametrização. Quando ele exige cliente, a gente tem a opção aqui de clientes. Tem um cadastro de clientes. Nesse cadastro de clientes, a gente precisa buscar o cliente e vincular ao pedido, ou caso o cliente não exista, a gente precisa cadastrar, tá bom? Então eu vou cadastrar aqui o meu nome, e aí as outras informações, elas são todas opcionais, tá bom? A gente tem aqui a informação de telefone, tá bom? E a gente tem também a informação de endereço, tá bom? Depois de ter feito o cadastro do cliente, eu posso dizer que o cliente selecionado é esse. Executar. Agora o cliente está vinculado a esse pedido. E ainda assim, se eu for para pagamento, ele ainda vai se queixar porque eu não defini o endereço de entrega. O endereço de entrega ele precisa ser definido. Isso por conta daquela parametrização que a gente viu agora há pouco. Então eu vou clicar aqui em não definido e aí ele vai mostrar para mim todos os endereços que foram cadastrados para aquele cliente. Eu vou selecionar um, salvar, e agora sim eu tenho o cliente e tenho o endereço. Quando eu clicar em cupom, essas informações elas vão vir preenchidas aqui embaixo. Ó. Dados do cliente, aqui o nome, entregar em, e aqui o endereço, e aqui mostram todos os telefones do cliente. Então agora, como o cliente está vinculado a esse pedido, eu consigo avançar para pagamento e adicionar o pagamento nessa venda. E aí eu posso encerrar essa venda, tá bom? Então não tenho mais nenhuma venda aberta. No fim do expediente a gente consegue vir aqui em caixa, conferir e encerrar. A gente tem aqui a opção de fechar o caixa, coloca uma observação opcional, tá bom? E aí a gente consegue fechar o caixa. E a partir do momento em que o caixa foi fechado, essas informações desse caixa vão se tornar disponíveis para relatórios. E aí quando a gente entra em relatórios, na primeira tela a gente tem aqui um gráfico que mostra todas as vendas mês a mês, na realidade, o total de vendas de cada mês, né? Então o mês de setembro está mostrando aqui R$213. E aí, durante todo o mês de setembro, esse valor aqui ele vai subindo. E aí, no próximo mês, vai ser criado aqui um novo ponto para o mês seguinte. E assim por diante. Ao longo do ano, ele vai gerar um gráfico de altos e baixos que vai mostrar para a gente o histórico das nossas vendas. Indo aqui nesse botão, a gente tem acesso à opção de relatório por período. No relatório por período, a gente vai informar aqui a data inicial, a data final, e aí ele vai pesquisar, né, o sistema vai pesquisar todos os caixas que foram criados nesse período. Aqui ele encontrou 2 caixas, né, antes de fazer essa apresentação tinha aberto um outro caixa, mas ele encontrou apenas esses 2, né? E além disso, ó, ele mostra aqui pra gente, ó, 2 caixas, total em venda R$200,88, excluído a taxa de serviço, né? Aqui embaixo eu tenho a taxa de serviço, foi de R$12,60, né? De todas as vendas, né? O total de taxa de serviço cobrado foi exatamente esse, R$12,60. Nesses caixas foram encontradas 7 vendas, né? Sendo 4 mesa, 2 balcão e 1 delivery. E aqui o total de cada uma dessas vendas. E o sistema identificou também que nesse período o ticket médio foi de R$30. Essa informação aqui é importante para que você entenda quanto, em média, que o seu cliente está consumindo. E aí, se você quiser melhorar as suas rendas, você vai trabalhar para aumentar esse ticket médio. Tá? Aqui a separação de cada tipo de venda nesse período. Aqui, tanto, né, quanto que cada usuário vendeu. E aqui, quanto de taxa de serviço foi destinado a cada usuário. Então, como só foi trabalhado com o usuário, os R$12,60 foram destinados todos para ele. E aqui uma lista dos 10 primeiros itens mais vendidos. Né? O primeiro foi a calabresa cebolada, seguida pela coca de 600 e assim por diante. Né? Então, isso aqui
para o proprietário uma ideia de quais itens estão sendo mais consumidos no seu estabelecimento, né? Além de que no estoque, né, quando a gente entra em produto, a gente consegue ver aqui qual foi a quantidade vendida de cada produto, né? Mas lá no relatório essa informação fica mais evidente, tá? Aqui em financeiro existe ainda essa opção aqui de comissões em aberto, que ela serve para que você controle o pagamento de comissões dos garçons, né? Então, digamos que você pague semanalmente, né? Então, todos os pagamentos pendentes desse usuário, eles vão ser agrupados nessa linha e de outros usuários na linha seguinte e assim por diante. Quando chegar o dia de pagamento, você efetua o pagamento, a distribuição das taxas de serviço, marca aqui e clique em encerrar. E aí ele vai sumir daqui e vai esperar para as novas gerações de comissão. Então, por mais que eu faça isso, se eu voltar aqui em relatórios e fizer novamente uma busca por período, essa informação ela ainda assim permanecerá aqui, porque essa informação aqui ela é permanente. Lá é apenas um recurso que foi criado para que o estabelecimento consiga controlar o pagamento das comissões. E após fazer a utilização do sistema, é importante sair do sistema, né, para que o sistema não fique aberto para qualquer um, tá? E aí no dia seguinte, quando for acessar novamente, entra novamente e aí tem acesso de novo a todas as funcionalidades do sistema. Aqui em financeiro tem ainda um outro recurso, ó, que são os cadastros de despesas, né? Qual a despesa que eu estou tendo? A despesa de hoje, dia 4, foi lançado aqui pelo usuário. Eu estou fazendo o pagamento da Brisanet, digamos. E aí é um valor de R$80. Estou fazendo o pagamento da internet. Salvar, e aí ele fica registrado aqui como uma despesa. E essa despesa aqui, ela vai lá para relatório também, né? Então, se eu vier aqui em relatórios, relatório por período, eu vou ter aqui do dia 3 ao dia 4. E se eu pesquisar, vai aparecer aqui as vendas que a gente já tinha visto anteriormente e agora surgiu aqui, ó, total de despesas. E aí essa informação vai ser interessante para que no fim do mês, quando você fizer essa busca, né, pelo mês, você consiga ver quanto que você vendeu e quanto que você teve de despesa, para que você consiga fazer um comparativo e identificar se você está tendo lucro ou prejuízo. E aí com isso consiga decidir se precisa aumentar os preços dos produtos ou se precisa trabalhar para conquistar novos clientes. Tá? Então esse foi um overview do sistema. Tá? Vou encerrar por aqui para que o vídeo não fique tão longo, né? Já está chegando perto de 30 minutos. E aí, caso sejam necessárias mais informações, por favor, entre em contato que eu estarei disponível para apresentar essas informações ou tirar eventuais dúvidas, tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!